Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem? Antes de mais nada, vou pedir para vocês ativar o sininho, compartilhar nossas mensagens, para mais pessoas serem alcançadas aí com as nossas mensagens, tá bom? Então não esqueça, tá bom? Ó, um grande beijo, vocês estão compartilhando, estão mandando um recado e tá sendo bênção. Tá sendo, né, amiga? Graças a Deus. Deus tem operado maravilhas. É tudo sobre Ele, né? É nada sobre nós. Então a mensagem chega, mas chega em nós primeiro, né? Pra estar falando e assim vai alcançando muitos corações aí que Deus quer que alcance, né? Isso, e é uma forma bacana da gente ver que é fácil falar das coisas de Deus, né? Um bate-papo com um amigo, um café, sair daquela rotina louca, talvez aquela tribulação, né? Dias difíceis, preocupações, afazeres. É muito amor, né? Falar de isso. Deus é muito amor. É muito amor. Então fica a dica aí, como sempre, tome um café com alguém, com seus filhos, com seu marido, medite. Pegue um versículo da Bíblia e medite sobre ele, o que cada um pensa, o que cada um acha, né? E é muito bom mesmo. E estamos aqui, né, numa série aprendendo sobre Gálatas 5, os frutos do Espírito. Por que nós estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito? Porque nós precisamos ter essas qualidades na nossa vida. É necessário. E muitas vezes a gente lê, passa batido na correria ali, a gente não sabe o significado profundo de cada fruto, né? Então nós falamos já sobre o amor, a alegria, e hoje nós vamos falar sobre a paz. A paz. E eu acho que olha, as coisas se encaixam, né? Deus é tão bom. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Nós vamos falar sobre a paz. E num momento que não está tendo paz no mundo. Não só por questões de guerras, não, mas nós temos vivenciado dias de muita tormenta, de muitas percas. Sim. Muitos acidentes acontecendo e vidas sendo ceifadas, né? E acidentes até improváveis, né, amiga? Essa semana eu vi uma reportagem de um adolescente de 14 anos. Tirou a vida do pai, da mãe e do irmão de 3 aninhos. Por o simples fato de não ter falado não. O pai falou não vai ver a namorada em outra cidade lá, né? E isso me entristeceu tanto, porque além do amor se esfriar, você vê que é uma pessoa que não tem a paz. Não tem a paz. Porque quando você tem a paz que excede todo o entendimento humano, né, não acontece essas barbaridades, né? Então, muito triste o que está acontecendo. Muito. Hoje você vê muito, né, amiga? Muito. E não só tragédias desse tipo, né? A gente tem visto muito pai matando filhos, filhos matando pais. Sim. Mas também, né, nós tivemos aí, acompanhamos o acidente do balão. Foram 2, uma foi uma gestante que veio a óbito e no outro 8 pessoas. De um simples maçarico que estava no cesto e ocasionou um incêndio. Um acidente improvável, né? E também os últimos acontecimentos que também mexeu muito com as redes sociais e com o mundo, a jovem que caiu lá na cratera de um vulcão e também veio a óbito ali, num lugar de difícil acesso, enfim. Bom, antes de tudo, que Deus conforte o coração de todos esses familiares que perdeu seus entes queridos, pai, mãe, filho. Que Deus venha com o seu bálsamo, né, confortar o seu coração, porque Ele é o único que consegue fazer isso. Único. Então, não se deixe abater na tristeza. Eu sei que é inevitável, né? A gente vai ficar triste, é normal, né? A gente somos ser humano, mas que Deus venha com o seu renovo, fortalecimento e confortar o coração de vocês. E inúmeros acidentes que têm acontecido em todo lugar. A gente olha para o jornal, todo dia uma tragédia diferente. Então, e aí entra essa questão, né? Além de tudo isso, a guerra que está acontecendo também, que mexe com a economia de tudo, mexe com os valores, vai mexer. De certa forma, nós estamos longe, mas somos afetados também por essa guerra, né? Então, não tem como, né, as incertezas não minarem o nosso coração, não nos deixarmos preocupados, mas aí é que entra então a paz. A paz no dicionário significa
não estar em conflito, estar em acordo, ausência de problemas ou ausência de guerra. Esse é o significado de paz no dicionário. Agora, a paz da Bíblia, que ela também vem da palavra shalom, que significa ausência de conflitos, estado de bem-estar completo, harmonia e plenitude em todas as áreas da vida. E aí eu te pergunto, amiga, como no mundo em que estamos vivendo hoje, tantas tragédias acontecendo, né? Como nós somos capazes de estar em paz? É só através do Espírito Santo, né? É só através dele. Não tem outra forma. Não dá. Por quê? E eu quero já compartilhar com você um versículo que está lá em João 14, 27, que diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem nos deixeis amedrontar. Olha que lindo. Tá tudo aí a resposta. Esse versículo já resume tudo. Sim. É Jesus nos deixando a paz dele. Nos deixando o sentimento dele. Então, como não se amedrontar, como não se preocupar no meio do cenário que nós estamos vivendo? Às vezes tem a situação, a gente preocupa muito com o amanhã. Sim. Mas o amanhã não pertence a nós, né? Não. Pertence a ele, Pertence né? a ele. Então a gente tem que descansar nele. Descansar. Porque se a gente for pensar, essa guerra vai atingir, né? E muito nós. Ah, mas não, Brasil. Atinge, gente, atinge. Mas a gente tem que descansar no Senhor. Porque Ele guarda, Ele nos guarda. Assim como em toda a trajetória bíblica, se nós formos acompanhar lá do Antigo Testamento para o Novo, Ele guardou, Ele não deixou de guardar os seus. E Ele livrou de formas sobrenaturais. Então, quando a nossa fé está depositada nele, nós sabemos que teremos o dia mau. Foi como na passagem ele com os discípulos no barco no meio da tempestade. É verdade. Ele estava lá dormindo no barco e todo mundo alvoroçado. É isso. É os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui alvoroçados, mas o Senhor, Ele está ali dormindo tranquilamente. Verdade, e basta uma palavra dele para Ele acalmar toda a tempestade que se levantou. É verdade mesmo. Quando nós temos entendimento disso, nós buscamos essa paz que está nele, nós conseguimos viver em paz, não surtar. E o Senhor tem falado muito comigo esses últimos dias, com todas essas coisas acontecendo, que não é para que nós tenhamos medo, mas tudo isso é para que a igreja esteja alerta. Que nós precisamos estar preparados. É um abrir de olhos, né? Para nós. É um tirar escamas. Tirar escamas. Né? Porque assim como foi, esses acidentes estão sendo repentinos, de repentes, né? Eu enxergo como Jesus está voltando para cada uma dessas pessoas. Sim, sim. E aí, nós estamos preparados? É a pergunta, né? Se ele hoje volta para você, não, né? No Apocalipse, como diz, isso, mas para você, individual. Será que eu tô preparada para me encontrar com ele? Então, nós estamos vivendo um tempo em que eu vejo que tudo isso que está acontecendo tem que nos servir de alerta. Porque lá também Jesus fala, né, que haveria rumores de guerras, mas que ainda não seria o fim, seria o princípio. Então, eu acredito que nós estamos vivendo o princípio dos acontecimentos. E isso tem que nos servir de alerta. A igreja precisa despertar. Pra gente não ser enganado, né? Precisam despertar. A gente não pode ser enganado, né? Se Deus já deixou para nós, né, o manual, então pra gente abrir nossos olhos mesmo e ficar esperto aí, né, pra gente não ser enganado. Não ser enganado. E estarmos preparados, porque a qualquer pode ver, né, sobre o anticristo, o principal dele é enganar, né? Enganar. Ah, tá tudo bem, não vai acontecer, tá longe, vai demorar. Não vai demorar. Olha, eram 21 pessoas dentro de um balão, 8 acabou ali. Você nunca vai para um passeio achando que você não vai voltar mais. Que nem aquela família, né? Quem imaginaria que o filho... E assim, relata que eles se davam bem. Não tinha... A família... Tinha problema. Falando, sabe? Na reportagem. Não tinha desavença. Então. Foi de repente. É o de repente de Deus. Né?
Então, nós precisamos estar preparados para o de repente. É. Nós precisamos ter essa paz que vai exceder todo entendimento. Lá em Romanos, amiga, Romanos 8:6, também diz assim: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha isso. Nós estamos falando de paz. Por que a mentalidade da carne é morte e do espírito? Porque se nós formos pensar com a carne, tudo que nós estamos vivenciando hoje, tudo que a gente vê, noticiários, a gente não teria nem mais filhos. Porque você não sabe. Com medo, né? A gente fica com medo, né? O que vai ser? Como que eu vou educar, né? E mesmo eu educando, essa família não tinha problemas. Não tinha. E olha isso. A gente não sai mais de casa, porque você viu? 2 passeios, um balão, a outra não vai fazer no nada. vulcão. E tipo assim, ela perdeu a vida ali. Então, nem trabalhar, né? Porque até o rapaz também vinha ser importante, saiu para trabalhar e do nada foi assaltado e não voltou mais. Então, a gente não vai fazer mais nada se for pensar nisso. Se a gente for ficar pensando nisso, nós vamos ter. Nossa, nós vamos pensar com a mente da carne que tudo pode ocasionar morte. Um acidente na esquina, um assalto, eu não sei. As guerras, comidas envenenadas, né? Que agora virou até moda. Amiga, né? Até amiga. Meu Deus, o bolo. Tá difícil. Amiga que vinha em casa, né? Vinha em casa, compartilhava ali da mesa, né? Tudo da família. São coisas chocantes, e né? Você nunca pensa. E se a gente for focar nessas coisas, nós não vamos ter vida. Não vamos mais ter vida. Mas quando nós estamos no espírito, os pensamentos são de vida, são de paz. E a vida gente com tem abundância, paz, né, amiga? E vida com abundância. A gente tem paz para tomar as melhores decisões. A gente continua tendo vida. É óbvio que com cautela, né? Hoje nós temos cautela ao sair, lugares a frequentar. Tem lugares que não nos cabe. Não dá mais. Que não dá para estar no mesmo ambiente, lugares de baixo escalão, lugares com muita bebida, porque hoje nós não sabemos a reação das pessoas. Uma briga no trânsito precisa ser evitada, porque as pessoas hoje não estão mais, não tem nada a perder. Esses dias também, meu amigo presta serviço para uma empresa do Rio de Janeiro, e um rapaz novo, um pai de família, foi morto no trânsito, porque eles tiveram uma desavença ali, o outro sacou a arma e matou ele ali mesmo. E você viu um homem de bem. Então você viu da menininha também, de 1 ano. O pai também brigou ali no trânsito, cortou a frente, não sei, e o rapaz tirou um tiro, eu escutei um tiro. E pegou a menina de 1 ano. Hoje, então, o pessoal não tem mesmo, a gente não sabe. E aí a gente vê que nós precisamos viver em paz. Porque quando a gente tá com essa paz também... A gente não vai brigar no trânsito. Não vai brigar. Deixa ele passar, abençoado. Fala, abençoado, vai. Vai. Né? Vai com Deus. E é difícil. A gente só ora e fala assim, que não pega uma pessoa inocente, um pai de família, uma família ali, né? Uma criança. A gente só faz isso. Então você tá vendo como é importante hoje nós estarmos ter essa paz, né? Ter essa paz. Ter os frutos, né? O amor, a alegria, a paz. Precisa, pra gente ter esse emocional nosso controlado, né? Controlado. E aí, vamos finalizar então com a passagem de Filipenses 4:7. Tem muitas passagens que falam sobre paz na Bíblia, mas eu trouxe aqui, depois você procura na sua Bíblia, entra lá no Google, digita versículos que falem sobre paz, tem várias coisas, vários sentidos, tá bom? Ela é muito ampla, ela se encaixa em várias partes da nossa vida. Sim. E lá em Filipenses diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É uma paz que eu já citei aqui nos podcasts anteriores, que eu já senti. Né? Quando eu passei a adversidade com meu esposo, tudo desmoronando, eu achando que ele pudesse morrer na síndrome que ele teve. E eu tive paz. Para tomar decisões, paz para estar ali do lado dele, paz para passar por esse momento sem surtar, sem pirar. E essa paz, eu torno a dizer, é só Deus. Sim. É a paz de nós vivermos esse momento tão tribuloso e passar. Se for ver, amiga, o diabo,
anda trabalhando nessa parte, Sim. tirando a paz. Porque, às vezes, você está brigando tanto, ele sabe que ela não tem paz, vou fazer a loucura. Então, é muito importante. É um tópico do fruto. Sim. Mas é importante. O diabo ataca em todas as áreas. Porque ele conhece, né? Aonde você vai perder, assim. E você não tem elas paciência. estão interligadas, porque nós falamos sobre o amor. Se a gente ama, vamos falar do principal, amar o próximo, a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se a gente ama, nós já vamos evitar entrar num conflito, numa briga. Já começa por aí. Se nós temos a alegria de Deus, que é a nossa força, o nosso combustível... Nada vai te entristecer, Nada tira a nossa paz. Não vai. Nada tira o nosso foco durante o dia. A gente vê tudo de uma forma positiva. E se nós estamos em paz com Jesus, ainda então melhorou. Porque a gente entende, igual a palavra que diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil, amiga? Não. Não, com certeza. A gente se ira, a gente esbraveja. Como eu sempre digo, a gente mora nesse corpinho ainda, né? Mas controlar as emoções. Mas é possível. É difícil. Mas não é possível. Não é impossível, né? Então, o que eu vejo que eu queria deixar para você hoje? A primeira coisa que nós temos que fazer ao levantar é consagrar o nosso dia a Ele. Sim. Consagre o seu dia, as suas emoções, coloque todos os seus afazeres do dia na presença dele e dizendo para ele mesmo: Pai, me livra das tentações, me livra da ira, me livra do aborrecimento, tudo que não vem de ti, de tudo que vem para tirar a minha paz, que não consiga tirar a minha paz, que não venha me desequilibrar. Fazendo isso vai fazer toda a diferença. Faz um teste um dia quando você levantar e fazer isso que a Paty falou. Você vai ver a diferença no seu dia. Eu te garanto que não vai ser menos que bom. Peça para ele controlar as suas emoções. Sim. E declara mesmo, anota os frutos do Espírito. Eu quero ter o amor, eu quero ter a alegria, eu quero ter a paz. Nós vamos falar semana que vem sobre a paciência. Essa é bem difícil. Porque mesmo assim, quando você pede paciência para Deus, Deus vai moldar a paciência e põe aquele, né? Então é muito bom esse tema aí. A paciência é top, então não perca, já fica ligadinho. Semana que vem nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, paciência. E esse, meu Deus! Mas é isso, amadas. Nós precisamos ter equilíbrio emocional, mental, né? Para que a gente possa superar e sobreviver aos dias maus, aos dias de tormenta. E que isso não afete, né, o nosso agir, o nosso falar, o nosso convívio familiar. Porque tudo o que faltar desses frutos, a ira vai entrar com força. Vai. E quando a ira entra, a gente é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu falo que assim, o ser humano sem a presença do Espírito Santo, ele é capaz de tudo. Às vezes a gente vê as coisas e fica chocada. Como a pessoa fez isso? Quando nós estamos longe da videira verdadeira. Sim. Quando nós não estamos enraizados nele, nós infelizmente pendemos para o mal. E somos capazes de coisas muito feias. Muito feias. E não pense que nós somos melhor do que o outro, não. Todos iguais. Todos nós temos um momento de uns mais, uns menos. Esses dias mesmo eu passei por algumas situações e que eu sou muito tranquila, muito assim. Para me tirar do sério custa. Só que também quando me tira... E eu conseguiram me tirar do sério mesmo. Nossa, então foi muito, porque... E é bem difícil. E aí eu até disse para Deus, eu falei, Senhor, me perdoa, porque essa situação despertou o que existe de pior em mim. Eu era já pavio curto mesmo, eu era muito assim, sabe? Qualquer coisinha... Mas eu pedi para Deus me moldar nisso. E graças a Deus hoje já tá bem melhor. E isso não significa que a gente esteja curada. Porque enquanto estivermos nessa terra, tudo é estupim. Nós temos que buscar isso todos os dias. Ontem mesmo, eu tava na loja, uma senhora ela tava na fila lá, voltou para outra. Tá bom, eu nem vi que ela voltou para outra. Ficou lá. Olha, posso ter na sua frente? Porque eu estava aqui. Então é uma fila enorme.
Meu Deus, eu com pressa. Ok, Deus, entendi. Vou Tá esperar. Entendeu? É isso. Então a gente consegue entender Sim. que Deus está trabalhando. A gente. E como eu falei, eu era para ver o curto, hoje eu sou bem menos. Deus tá e continua moldando. Porque se fosse a Vanessa do pavio curto de ano, não. Ela saiu? Saiu? Não, mas Deus continua mudando. É todos os dias. É todos os dias. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. Então, quer dizer, a Patrícia virou perfeita? Não. Eu tenho que lutar para que o pior de mim não seja despertado todos os dias. Todos os dias. E não é fácil ter esse equilíbrio emocional, né? Tanto que ainda minha filha falou, nossa mãe, você não é assim. A minha filha, mas ela olhou para mim, eu tava tão nervosa, assim, com sangue no olho mesmo. Nossa, mãe, mas você não é assim. Mas aí, olha que engraçado. Uma mulher tava atrás, eu olhei pra ela, olhei pra mim, tipo, nada, não me vem falar nada, que eu tô sendo moldada. Aí ela falou assim, você sabe por que ela foi embora? Você sabe que às vezes o diabo atenta. Olha que mulher sábia! É não isso. É? E não é isso. Então são várias situações. E às vezes nós vamos cair, né? Eu perdi as estribeiras também ali, às vezes nós vamos cair. Mas nós temos que ter essa percepção e nos consertar. E a nossa oração é dizer sempre para o Senhor, Senhor, que eu tenho um equilíbrio emocional para estar em paz. Que é isso, estar em paz, como nós lemos aqui. É a ausência de conflito, é a ausência de guerra, é estar em acordo com o outro. Paz no casamento. Sim. Né? Olha, o senhor está me trazendo aqui quantos casais não vivem mais em paz, vivem em pé de guerra ali. É a gritaria. Dentro de casa. Sim. Não, isso não é de Deus, não é o que Deus sonhou e projetou para sua família. Tem algum desacordo ali que precisa clamar e chamar a paz de Deus para o casamento, para a vida, para sua vida. Não é desistir do casamento, mas trazer a paz do Senhor. E você sabe que dentro da sua às vezes casa. uma coisa tão assim, sutil, às vezes uma falação um pouquinho mais alta, isso já traz uma certa, entendeu? Um negócio já sem paz. Já começa. Então, às vezes baixa os tons, começa por aí. Muda a forma de falar. Entendeu? Pra não acarretar, né, tudo isso. Bom, é um assunto, né, que você viu, a paz cabe em várias áreas, se não dizer em todas. Todas, né? Desde o trânsito, sua casa, no trabalho. Tudo, no trabalho, na vida, mercado, na igreja, no mercado. Tem tudo. Então, que o Senhor, que o Espírito Santo trabalhe esse assunto no seu coração, na sua casa, na sua maior necessidade, que você consiga detectar aonde está faltando, vou repetir, onde está faltando o amor, aonde está faltando a alegria, aonde está faltando a paz. Sim. Na sua vida. Que o Senhor traga isso para você e que você faça um propósito com Deus de verdade, faça um propósito em cima de Gálatas 5. Sim. E diga para o Senhor, Pai, eu quero os frutos do Espírito sobre a minha vida. E declara, de manhã, quando você acordar, declara que os frutos do Espírito vão estar contigo e consagra o seu dia para Deus. Você vai ver como vai fazer diferença na sua vida. É isso. Né, amiga? E semana que vem, pra quem não tem paciência... Pra quem? Todo mundo, o mundo inteiro. Vamos ter uma conversa especial semana que vem, hein? Não perca. É isso, né, amiga? Que Deus abençoe cada um, seu lar, sua família, todos que estão ao seu redor, seu dia, seu trabalho. Onde você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado. E como nós dissemos aqui no começo, você que está passando por alguma forma de luto, mais uma vez, em nome de Jesus, que o Espírito Santo conforte o teu coração. Amém. Que você consiga encontrar forças em meio à adversidade para prosseguir e para prosseguir com qualidade. Sim. Para prosseguir em paz, para prosseguir com alegria no Senhor, porque é ela que nos sustenta. Amém? Confiança Deus te no abençoe. Senhor. Amém. Beijo. Beijo. Fica com Deus.